paz do Senhor, meus irmãos, mais uma live nós estamos fazendo nessa noite de quinta-feira, dia 17 de setembro, né? Então estamos iniciando a penúltima lição do trimestre, né? Lição hoje bem bacana, sobre Esdras e Neemias combatem o casamento misto. Estamos iniciando, queremos trazer a nossa saudação a todos os nossos internautas, né? A todos aqueles que nos assistem, aos nossos irmãos do setor 3, a qual nós cumprimentamos em nome do nosso pastor José Carlos, aqui o dirigente do nosso setor, aqui do setor 3 Vila Hermínia. Queremos cumprimentar todos os nossos setores, né, aqui de Guaíra, na pessoa de seus dirigentes. Queremos também cumprimentar todos os irmãos de todas as denominações que nos assistem, todos os nossos amigos, né, parentes, que estão nos assistindo por Guaíra, Paraná, Brasil, né, todos esses lugares que sempre nos assistem, né. Graças a Deus estamos tendo uma boa assistência. E você que está nos assistindo, queremos lhe pedir que você abra uma página, curta, compartilha, manda o link para os seus amigos, né, e vamos divulgar a palavra do Senhor. Queremos também agradecer aos nossos irmãos e amigos que nos ajudam, patrocinando, doando brinde, né, compartilhando e divulgando a página nas suas redes sociais, né. Em primeiro lugar, vamos agradecer o Moacir lá da Foto Imagem, faz essas canecas, né, caneca bonita, né, caneca muito bonita, num preço bem bacana ali, né, o Moacir, o Cláudio lá da Malharia União, faz essas camisetas, né, o seu Didi, né, essa semana fui lá conversar com ele, o seu Didi da Master, né, que vende material de escritório, nos ajuda também. O Romualdo e o pastor Pepe, lá do Guia do Marceneiro, né? O Romualdo está aqui conosco, aqui nos ajudando na divulgação, aqui na filmagem. O Badep, na pessoa do pastor Almir, né? A Márcia da JP Seguros, né? Quem precisa de um seguro de automóvel aí de casa, pode falar com ela ali, né? Tem a loja dela ali na frente do Trento, uma pessoa muito bacana, atende muito bem ali, ela e seus funcionários ali. O pastor Marcelo da Autoescola El Shaddai, o seu irmão Tomás lá da Rádio Tom FM, o Teobório lá do Posto Sete Quedas, o seu Osvaldo do Espaço Rocha, né? E a padaria Delícias do Amanhecer ali perto da Pestalozzi, na pessoa do Jonatas e da Rosângela, né? Estão sempre nos apoiando. E você que está nos assistindo, aproveite para compartilhar, abrir uma sala. No final nós estaremos fazendo sorteio de 2 brindes. Hoje, na lição de hoje, estaremos estudando sobre Esdras e Neemias combatem o casamento misto. O texto áureo se encontra na carta de Paulo à igreja de Coríntios, no capítulo 6, segunda carta, no versículo 14. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Verdade prática. O lar foi instituído por Deus para ser uma bênção, desde que seja observado a orientação divina na sua formação. A leitura bíblica em classe, né, se encontra no livro de Esdras, capítulo 9, Neemias, capítulo 13, capítulo 9 e capítulo 10. Né, alguns recortes de trecho. Acabados, pois, estas coisas, chegaram-se a mim os príncipes, dizendo: o povo de Israel e os sacerdotes e os levitas não se têm separado dos povos desta terra, seguindo as abominações dos cananeus, dos heteus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus, porque tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou a semente santa com os povos destas terras, e até a mão dos príncipes e magistrados foi a primeira nesta transgressão. E ouvindo eu tal coisa, rasguei a minha veste, o meu manto, e arranquei os cabelos da minha cabeça e da minha barba, e me assentei atônito. Então se ajuntaram a mim todos os que tremiam das palavras do Deus de Israel, por causa da transgressão dos do cativeiro, porém eu me fiquei assentado atônito até o sacrifício da tarde. Vi também naqueles dias judeus que tinham casado com mulheres asdoditas
amonitas e moabitas. E seus filhos falavam meio asdodita e não podiam falar judaico, senão segundo a língua de cada povo. E contendi com eles, e os amaldiçoei, e espanquei alguns deles, e lhes arranquei os cabelos, e os fiz jurar por Deus, dizendo: não darei mais vossas filhas a seus filhos, e não tomareis mais suas filhas, nem para vossos filhos, nem para vós mesmos. Porventura não pecou nisto Salomão, rei de Israel, não havendo entre muitas nações rei semelhante a ele, e sendo amado de seu Deus, e pondo-o Deus rei sobre todo Israel? E contudo as mulheres estranhas o fizeram pecar. E com tudo isso fizemos um firme concerto, e o escrevemos, e selaram-nos os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes. E os que selaram foram Neemias, o Tirsata, filho de Acalias, e Zedequias. Firmemente aderiram a seus irmãos, os mais nobres de entre eles, e convieram no anátema e no juramento de que andariam na lei de Deus, que foi dada pelo ministério de Moisés, servo de Deus, e de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor, nosso Senhor, e os seus juízos e os seus estatutos, e que não daríamos as nossas filhas aos povos da terra, nem tomaríamos as filhas deles para os nossos filhos. Objetivo geral: salientar o perigo das uniões ilícitas. Objetivos específicos dessa lição: apresentar o combate de Esdras e Neemias com casamento misto, explicar o porquê de um judeu não poder se casar com uma pagã, destacar a sobrevivência do povo judeu, aconselhar a respeito do casamento de crentes, incentive a espera em Deus. Introdução. Nesta lição iremos estudar o grave problema do casamento entre judeus e mulheres pagãs. Veremos a enérgica ação de Esdras e de Neemias para solucionar este problema, e também o que a palavra de Deus diz sobre o assunto. Na lei de Deus aparece a ordem: não faças concerto com os moradores da terra, nem tomes suas filhas para os seus filhos. Foi por este motivo que o sacerdote Esdras, conforme a leitura da nossa lição, ficou perplexo quando tomou conhecimento de que o povo, depois de haver voltado do exílio, tomava mulheres dos povos gentílicos em redor. Misturando a semente santa, o povo começou a seguir as abominações dos povos. Ele então chorou, rasgou os seus vestidos e buscou com profunda dor a ajuda de Deus, reconhecendo que eles, com isto, haviam deixado os mandamentos, violando-os, aparentando-se com os povos destas abominações. O resultado deste movimento foi uma purificação e tomada de atitude firme em obediência à palavra de Deus. Irmão Denilson, uma coisa que eu aprendi na minha vida cristã é que tem 3 perguntas que é feita para o ser humano, todo ser humano, independente de religião, todo ser humano normalmente são feitas 3 perguntas, que ele deve se preocupar para toda a sua vida. A primeira pergunta que eu aprendi é: onde queremos passar a eternidade, Que um dia nós vamos partir, nós não vamos ficar para semente, um dia nós vamos morrer. Onde nós queremos passar a eternidade? A segunda pergunta é: o que nós queremos para o nosso futuro como profissão, Vai estudar, fazer uma faculdade e ter uma profissão, para o resto da sua vida. Ali seja uma carreira no serviço público, seja como policial, fiscal, seja qual for a carreira, na iniciativa privada, se quer ser empresário, então. E a faculdade que ele vai fazer, para não ficar ali 3, 4 anos, fazer uma faculdade, não gosta, se arrepende, vai fazer de novo. E a terceira pergunta também muito importante, são 3 perguntas importantíssimas, é quem ele quer no lado dele para o resto da sua vida, como esposa. Então são essas 3 perguntas que ele tem que fazer, até porque a gente não pode casar, separar, não pode trocar de esposa como troca de camisa, por exemplo, Então a lição vem tratando de uma dessas perguntas, de uma dessas perguntas, quem a gente quer do nosso lado, porque quando a gente casa, isso seja na igreja católica, seja qual religião que for, a gente tem aquele costume de falar, até que a morte nos separe, Não é que até os problemas nos separem, não, até que a morte os separe, Então, irmão Denilson, o que você tem a nos dizer hoje a respeito dessa situação especial do casamento misto? Infelizmente, hoje, dentro dessa perspectiva das 3 coisas, nós estaremos tratando, como o Freitas disse, a respeito do casamento, e
Quando você falou a palavra que geralmente se utiliza nas cerimônias, em geral se usa essa palavra, tendo ela como base dessa união firme que deve haver dentro dessa união do casamento, uma união estável, né? Que dentro do aspecto estável encontra-se a questão das leis civis, também a lei religiosa, como nós acreditamos, e essa frase é até que a morte os separe, né? E, infelizmente tem muitos que acabam por um determinado tempo de casamento, ele acaba pensando nessa questão e acaba, quem sabe, falando, será quando que ela vai morrer, né? Ou ele, né? Porque até que a morte os separe, né? É muito tempo, né? Acaba que trazendo aí uma expectativa abaixo daquilo que ele esperou, né? E aqui o título da nossa lição de hoje, Esdras e Neemias, eles combatem o casamento misto, e esse aqui é uma preocupação, e nós estaremos tratando hoje a respeito do Antigo Testamento e do Novo Testamento, e eu quero aqui nas minhas palavras, dentro dessas explicações da nossa aula de hoje, eu quero explicar, né, eu quero falar a respeito das condições do Antigo Testamento e do Novo Testamento e da contemporaneidade, que é a nossa época, né? E eu não quero aqui menosprezar o caso que se encontra na base, que é essa mistura, né, o casamento misto. Não quero minimizar a atualidade, a contemporaneidade, mas também eu quero trazer aqui uma diferenciação muito grande na questão do Antigo Testamento e da nossa época. Porque existem algumas situações a qual era muito maléfico ao povo de Deus, aqueles que, aqui no caso do Antigo Testamento, o povo de Israel. E então, dentro desse contexto do casamento, dentro dessa questão do casamento, o casamento em si, ele já possui as suas adversidades e necessidades de adaptação, né? Então, se nós desconsiderarmos aqui a questão da problemática do casamento misto, quando nós falamos do casamento misto, nós estamos se referindo a questões de pensamentos de fé diferentes, né? Ou seja, se nós pegarmos como base o Antigo Testamento, nós poderíamos dizer que esse casamento misto seria o quê? O povo de Israel, eles temem a um único Deus, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e eles se casarem com mulheres ou com homens que, por exemplo, adora a Baal, né, que é um Deus totalmente estranho, é um Deus que não tem nada a ver com criação, é um Deus de projeto humano. Então, quando nós falamos nessa questão, isso é a questão do casamento misto, essa mistura a qual as duas partes elas se unem num casamento, sendo que a sua base de fé é totalmente antagônica, elas são totalmente opostas, né? Então, se nós desconsiderarmos essas questões, vamos dizer que nós vamos encontrar aqui um cenário propício para as situações a qual os dois andam juntos, né, em concordância, né? A palavra concordância, né, que é concordar, né, ela é uma palavra dentro da etimologia da palavra. Concordar significa colocar os corações juntos, né? A palavra coração no grego ela é cardia, né? Então concordar, concardia, concordar. Então colocar os corações juntos, diferentemente de discordância, colocar os corações estão separados. Discordar, né? Discardia, discordar. Então, se nós usássemos aqui uma questão de fé em concordância, a qual os dois corações, dentro do aspecto religioso de fé, estão juntos, mesmo assim, o casamento em si, como eu já disse, ele possui adversidade e necessidades de adaptação.
Então veja que dentro do aspecto do casamento, quando duas pessoas se unem, né, e dentro dos princípios bíblicos, um homem e uma mulher, eles se propõem a unir-se pelos laços do matrimônio, os primeiros passos já do casamento, eles vão se encontrar em uma dificuldade de adaptação, né? A princípio, nos primeiros dias do casamento, não se observa muito essa adaptação, porque eles estão naquela euforia de estar juntos sempre, né? Mas com o passar dos dias, determinar-se-ão situações a qual costumes diferentes vão conviver juntos, né? Então, por exemplo, a mulher, ela cresceu em um lar, tendo ela um tipo de ensinamento. O homem cresceu em outro lar, tendo também os seus ensinamentos. Possivelmente, alguns ensinamentos que eles tiveram, de cunho tradicional de família, eles vêm a se chocar com o tradicional da família a qual ele se casou, né, com sua esposa ou com seu esposo. Ali já temos algumas diferenças, né? Por exemplo, a origem, se casa uma família, uma mulher, por exemplo, de origem alemã, ela casa com um japonês, exemplo. Ali eles vão ter costumes diferentes dentro do lar. E eu estou falando aqui de pessoas que têm uma mesma fé. Veja que a questão dos ensinos que ela aprendeu em casa, né, da sua família, sendo a família dela de origem japonesa, e o marido de origem alemão. Ali eles vão ter diferentes situações de adaptação no seu dia a dia, né? Eu vou falar algo aqui que às vezes para muitos vai parecer estranho, né? Eu fui criado assim. Geralmente quando a gente tinha ali no jantar ou no almoço, quando se colocava uma vasilha ali, um recipiente de alface, o que se tinha nesse alface? Esse alface tinha vinagre como seu tempero, e qual que é o outro tempero? Sal, né? Pois bem, quando eu comecei a namorar, a minha esposa, ela é de origem alemã, né? Aí um dia eu estava na casa dos pais dela, aí eu fui almoçar, quando eu me deparei com alface com açúcar, né? Veja, hoje para mim é tão natural, mas veja que houve adaptação. Então, dentro do casamento, mesmo tendo a mesma fé, veja que isso já é uma forma de adaptação, né? Então, a gente encontra inúmeras situações, por exemplo, o ambiente a qual se vive, a comunidade de um é diferente da comunidade do outro. Então, dentro desse aspecto, nós já temos aí uma problemática de adaptação dentro do casamento. Agora, imagine quando além disso, tem-se também a questão de fé, né? E aqui no decorrer da nossa aula nós iremos falar especificamente na questão da fé, porque é o nosso tema da nossa lição de hoje, e nós iremos falar sobre essa questão. Então, aqui Neemias ele chega numa atitude até drástica, que ele fala que ele ficou tão bravo com a situação, né, que aqui ele disse que ele chegou a espancar algumas pessoas ali que retornaram do cativeiro, né? Pegou ali esses jovens ali pelo cabelo e falou assim: que negócio é esse que vocês estão pegando aí, casando com mulheres que não crê no nosso Deus, né? Que não professem a nossa fé. Então, nós vamos ver essas situações aí. As pessoas estão aí falando a questão do som, que está um pouco baixo, né? E não sei se o
Vamos ver se nós conseguimos resolver essa questão aí. Né? Vamos ver com os irmãos que estão mexendo ali. Nossos técnicos, para ver se... vamos justificar, nós compramos uma webcam, um equipamento com uma resolução gráfica muito melhor, uma das mais top agora, né? Uma webcam, e ela é própria para transmitir live, assim, e a vantagem é que a gente vai poder, mais para frente, né, botar versículo bíblico, divulgar os nossos patrocinadores, né? Botar a parte fundo aqui melhor. Só que assim, como ela chegou hoje, já estamos utilizando, ainda não deu tempo de resolver algumas dificuldades, tipo, a gente tem a lapela aqui, né? O irmão pode ver que nós estamos sem, né? Mas ainda não conseguimos ver como é que ele vai fazer para ela captar o som da lapela. Então ela está com som só do próprio microfone da webcam, né? Mas com certeza na próxima live a gente já vai estar com essa dificuldade resolvida, né? Mas eu acredito que, embora esteja baixo, mas dá para compreender. Está dando para compreender. É que, na verdade, está havendo uma questão de comparação, né? Comparado às outras aulas, né? Então, é compreensível, mas eu acredito que a ideia aqui é sempre estar melhorando, né? As nossas transmissões, né? Nós estamos com bastante pessoas nos assistindo, né? Vamos já fazer menção aqui dos irmãos, né? Tem a irmã Doralice, o Moacir lá da Fotoimagem, né? Um patrocinador e amigo nosso, a irmã Eliana Teixeira, a irmã Clotilde, o professor Tito, a Rocha Tur, nosso patrocinador também, irmão José Milton, irmã Loiane, irmã Joseli Neves, irmã Tânia Treta, conhece a irmã Tânia Treta, né? Irmã Adriana Godinho, irmão Leandro Sabião, irmã Cristina Silva, irmã Marlene Freitas, irmão Samuel Hilda, irmão Marcos Treter, a Márcia lá da JP Seguros, né? Site seguro de automóvel, seguro residencial, seguro de vida, só procurar a Márcia ali na frente ali do Trento, o Ednei, a Priscila, a irmã Fátima Neve, a irmã Sidneia. Então, quem estão nos assistindo agora. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui para a gente aproveitar. Vamos para o primeiro tópico. Esdras e Neemias combatem o perigo do casamento misto. Vou ver se eu falo um pouquinho mais alto, né? Então, para ver se a gente consegue ser ouvido pelos irmãos. A ira e a reação de Esdras. Quando Esdras foi informado que muitos judeus morando em Judá haviam se casado com mulheres pagãs, ele ficou muito angustiado, manifestando sua profunda tristeza, rasgou seu vestido, sua capa e arrancou os cabelos, tanto de sua barba como de sua cabeça, e assentou-se atônito na praça. A notícia da reação de Esdras espalhou-se pela cidade, e muitos reuniram-se a ele, na hora do sacrifício da tarde. Esdras dobrou seu joelho diante do povo e orou a Deus, e todo o povo chorou com grande choro. O efeito da atitude de Esdras foi imediato. Secanias, um judeu bem conhecido e que se havia casado com uma mulher estranha, disse a Esdras diante de todo o povo: agora, pois, façamos concerto com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e tudo que é nascido delas, conforme o conselho do Senhor e dos que tremem no mandado do nosso Deus, e faça-se conforme a lei. Disseram a Esdras: levanta-te, pois, porque te pertence este negócio, nós seremos contigo, esforça-te. O arrependimento do povo. Esdras levantou-se e juramentou a todos que fariam conforme as palavras de Secanias, e o povo jurou. Todos os que haviam retornado do cativeiro foram convocados, e Esdras falou-lhes: vós tendes transgredido e casaste com mulheres estranhas, fazei confissão ao Senhor, apartai-vos das mulheres estranhas. E responderam todos: assim seja, conforme as tuas palavras nos convém fazer. Sobre este negócio foram postos que Jonatas e Jazeias, auxiliados por 2 levitas. Eles receberam a incumbência de supervisionar o encerramento
definitivo destas uniões proibidas pela lei de Deus. Antes mesmo da chegada de Esdras a Jerusalém, Neemias já havia enfrentado o problema do casamento misto. Vários judeus, inclusive alguns sacerdotes, haviam se casado com mulheres estranhas. Neemias os fez jurar que não mais fariam isto. Neemias afastou de entre os sacerdotes e de entre os levitas aqueles que eram estranhos e contratou novos sacerdotes e levitas para preencherem os cargos vagos. Um dos netos do sumo sacerdote, Eliasibe, era genro de Sambalate e foi afastado por Neemias. Então, olha que situação. Imagina, hoje, lógico, um líder, ele não é prudente ele fazer isso, tipo, uma moça, um rapaz namora uma pessoa que não professa a mesma fé, Até porque eu entendo, irmão Denilson, que quando a gente vai casar, você já casou, eu já casei, graças a Deus casamos com mulheres mais crentes do que a gente, Graças a Deus, nossas mulheres são mais crentes que a gente. A gente levanta a mão para o céu todo dia e agradece a Deus, por ter nos dado esposas tementes a Deus, Mas dos conselhos, que a gente dá para essa juventude que ainda está solteira, além daquelas 3 perguntas que foi feito no início, onde você quer passar a eternidade, a sua profissão e quem você quer viver o resto da sua vida do seu lado, quando uma pessoa vai vai namorar, a primeira coisa que ele tem que procurar na moça, no rapaz, é se ela ama a Deus, se ela teme a Deus, se ela é mais crente do que ele, de preferência, Aí se a pessoa não está nem aí para Deus, não está nem aí para a casa do Senhor, como é que eu vou me casar com uma pessoa dessa, E é a preocupação, até porque o povo estava vindo do cativeiro justamente para curar da idolatria. Aí terminou, curou da idolatria, vai se misturar justamente com o povo que vai levar eles de volta para a idolatria, é um caso complicado. Então, assim, hoje a gente não tem como fazer isso, O que a gente pode fazer é aconselhar os nossos filhos, que não dê esse desgosto para a gente. Imagina, chegar um camarada lá, namorar a moça, nossas filhas ou nossos filhos, não tem compromisso com Deus, Sim. Aí é uma situação. Mas o que a gente pode fazer é pregar contra, é falar, O que a gente pode fazer. Bater, espancar, isso não existe mais, Deixa para Neemias, Deixa para Neemias lá na época dele. Na época dele era. Imagina, arrancar os cabelos, arrancar os cabelos. É que depois ele arrancou o dele também, também foi o dele, Mas a questão aqui, Esdras e Neemias, ele combate o perigo do casamento misto. Aqui, essa palavra perigo, exatamente era um perigo na época, Hoje, é claro, como eu já disse, hoje esse perigo aqui, eu não quero aqui minimizar essa questão da atualidade do casamento misto, mas eu quero dizer que nessa época aqui tinha uma problemática maior do casamento misto. Por quê? Porque existia uma ideia muito diferente de fé entre o povo de Israel e as demais nações. Então, a diferença era gigantesca. Só dando um exemplo aqui, lá na época de Neemias, se pegasse o povo de Israel e perguntasse a eles assim: no que vocês creem? O povo de Israel eles ia dizer assim: nós cremos num Deus todo-poderoso, Ele é o Criador do céu, da terra, o Deus que faz milagre entre nós, que foi notório aos nossos olhos, e também aos nossos ouvidos, contando daquilo tudo que Deus fez ao povo de Israel. Eles vão contar sobre esse Deus poderoso que apareceu a Abraão, se comunicou com Abraão. E aqui uma diferença, na atualidade, eu irei tocar no assunto também, mas aquele que se comunicou com Abraão, chamando ele da terra de Ur, dos caldeus. Então, se perguntasse para o povo de Israel, basicamente eles diriam isso. Mas se perguntasse para o povo vizinho de Israel, no que eles criam, eles iam dizer assim: nós cremos em Baal. Baal é Deus. E o que era Baal? Era uma estátua feita de madeira, e existia ali alguns deuses de pedra. Eles diriam assim: esse aqui é o Deus que nós cremos. Então veja que há uma diferença gritante
do povo de Israel na época de Neemias, vamos dizer para a atualidade. Vamos dizer para a atualidade. Né? Então hoje, por exemplo, hoje se perguntarmos aqui, é aconselhável, por exemplo, né, o menino aqui, ou a menina que é da Igreja Assembleia, né, o que ele procurará? Né? Ele procurará uma menina a qual está ao seu em torno. Né? Mas vamos dizer que ele, né, por um acaso assim, ele não encontrou a menina dali, e ele pegou e conheceu uma menina e perguntou para ela assim, de que igreja você é? Aí ela disse assim, eu sou da Igreja Batista, eu sou da Igreja Quadrangular, né? Eu sou, né, tem várias igrejas aí que a qual essa menina, ela poderia dizer, eu sou dessa igreja, né? Então, se houvesse ali uma comunicação, uma interrogação, que Deus você crê? Ela diria, eu creio no Deus, assim, condizia com o pensamento dele. Quando se referia a Cristo, condiz com o pensamento dele. Então, o que girava em torno disso de diferença? O que gira em torno disso? Gira a questão dos costumes de culto. O como você vai cultuar a Deus. Às vezes você chega na igreja, a liturgia da igreja ela muda um pouco, né? Então, diremos assim, que não há essa condição como existia lá no Antigo Testamento, né? Vamos aprofundar mais aqui. Se nós formos ver aqui a questão, se nós formos, um rapaz ele encontrar uma menina e ela fala assim, olha, eu sou da Igreja Católica Apostólica Romana, né? Veja que quando ele vai tratar de uma questão de assunto de Deus, quem é Deus, essa menina da Igreja Católica vai falar assim, Deus para mim é o Deus que criou o céu e a terra. Veja que não há uma diferença, né? E depois nós vamos falar, podemos tocar mais nessa questão, é que existe algumas práticas tido hoje que ela minimiza a questão do Antigo Testamento, né? Mas nós vamos tratar do assunto mais a fundo, mais à frente. Mas a questão do Antigo Testamento para hoje, ela tinha uma visão muito diferente de quem é Deus. Por exemplo, se eu for conversar hoje e questionar o Deus dos muçulmanos, por exemplo, eles têm uma visão de um Deus que não se comunica com o ser humano. Então já a visão de Deus já começa a ficar distante daquele Deus que nós conhecemos, aquele Deus que se comunica conosco, aquele Deus que nós conversamos e Ele conversa conosco, né? Quantas vezes, né, quantos testemunhos nós já não tivemos de pessoas que ia fazer algo e eles ouviram a voz de Deus, nitidamente ouviram a voz de Deus, né? Tem um filósofo da atualidade, que eu discordo nesse quesito dele, que ele diz uma questão de quando se pergunta da religiosidade, ele diz assim, quando alguém diz que conversa com Deus, eu digo que isso é religiosidade. E quando ele diz que Deus fala com ele, eu digo que é psiquiatria. O que ele está dizendo com isso? Ele está dizendo que o ser humano ele pode falar com Deus, mas Deus não fala com o ser humano. E isso é uma inverdade, né? Então, nós cremos num Deus que ele se comunica com a sua criatura, diferentemente do Deus, por exemplo, muçulmano, que ele não é comunicativo. Ele não é um Deus que se comunica. Então, aí a gente vê já uma discrepância. Então, quando Neemias ele combate esse perigo do casamento misto, ele está justamente tratando de uma questão a qual iria prejudicar, iria romper esse fundamento de uma fé eficaz, de uma fé pura no Deus Todo-Poderoso. E nós teremos, né, nessa aula de hoje, no segundo ponto, já vai falar também alguns exemplos do Antigo Testamento de pessoas que casaram, né? O seu cônjuge era totalmente diferente, ele não cria em Deus, ele cria em Baal, em Asdod e tal, Astarote. Então, eles criam em Deus que era totalmente diferente daquele Deus Todo-Poderoso, né? Então, nós iremos nessa aula de hoje falar sobre isso, e esse é
Neemias ele chega num ponto extremo aqui porque ele vê o perigo. Porque o povo já retornou do cativeiro, o povo já está morando na cidade já com seus muros reparados, o povo já tem o seu templo edificado e a hora deles prestar um culto, vamos dizer aqui uma palavra, original a Deus, eles acabam casando com pessoas que têm a fé diferente e a qual lhe trará transtorno. A verdade é que, quanto mais eu vou eu vou criando laços, principalmente no casamento, com pessoas que têm as ideias, quanto mais distante daquela que eu tenho sobre Deus, sobre como que a Bíblia me orienta a fazer e como que às vezes a pessoa que eu estou me relacionando, ela vê a questão de Deus, ou a forma de cultuar a Deus, ou às vezes não cultua só a Deus, mas cultua alguns ídolos a qual prejudica o fortalecimento desse relacionamento com Deus, né? Então, quando eu começo a me distanciar dessas pessoas que têm a mesma visão de fé que eu tenho, e começo a me relacionar com pessoas de visões de fé diferentes, eu acaba ruindo a minha fé, acaba trazendo transtorno, né? E a gente vê muito transtornos de pessoas que ela professa uma fé em Deus, né? Uma cristã, né? Aquela que procura servir a Deus dentro dos parâmetros bíblicos, e infelizmente ela acaba por se relacionando com pessoas que não têm a fé que ela tem e acaba causando problemas, né? Quantos problemas nós vemos de pessoas dentro dessa situação, né? Então, quando o Freitas falou, graças a Deus que as nossas mulheres eram mais crentes do que nós, vale aqui enfatizar uma questão, né? E da minha época eu tive muito exemplo, porque eu não era evangélico, e quando eu comecei querer namorar com a minha esposa, ela era da Assembleia, e eu não vou dizer que eu era católico, porque daí eu vou estar aqui desvalorizando a Igreja Católica, no sentido porque na verdade eu não ia na igreja, então eu não posso falar que eu era católico. Não era praticante. Né? Não era praticante, então eu não posso falar, né? Mas eu conheci ela no mês de dezembro, né? E daí quando eu vi ela na igreja lá, que era uma formatura, né? E ela me chamou a atenção, e depois eu fui conversar com ela, né? Fui conversar com ela e passamos a conversar, né? E ela já foi enfática. Ela falou assim: é o seguinte, eu sou crente, né? E eu não posso namorar com você porque você não professa a mesma fé que eu. Simplesmente isso. Mas será que eu já saí daquele encontro e já fiquei ansioso pelo próximo domingo para ir lá na frente? Não. Por que não? Porque a decisão de aceitar a Cristo como Salvador, ela não é uma decisão influenciada por coisas secundárias, né? Ela é uma convicção a qual ela vem para você e você começa a analisar as questões. Inclusive, eu fui muito inquirido na época, eu fui indagado na época, né? Não sei não, hein? Né? Porque daí, no dia 19 de fevereiro de 1995, eu fui na igreja, né? E o pastor fez o convite e eu fui à frente, né? Aí o pessoal falou: não sei não, Denilson, eu acho que só está indo lá, né? Só está indo lá porque quer namorar, tem os seus interesses, né? Então, eu acho que, claro, eu tinha o interesse de namorar com ela, né? Só que a minha decisão de aceitar a Jesus como Salvador não foi essa motivação única, foi algo que Deus foi me ajudou, tocando, né? Tipo, claro, foi na igreja, e foi uma forma, né? Ela começou a falar para mim, foi uma evangelizadora para mim, né? Então, eu acho que não foi simplesmente por ela, porque se por ela fosse só, eu até aqui não estava, né? Servindo ao Senhor, graças a Deus, né? E infelizmente muitos na época eles usavam esse recurso de ir na frente só para namorar, e daí quando eles casavam, um dia depois do casamento já não ia mais na igreja, né? Então essa é uma questão. Então
A questão da mulher, ela tem que observar, e também do homem, se for o caso, se é ele que é que serve a Jesus, serve ao Senhor, então ele tem que pedir a Deus, buscar a Deus para que ele venha trazer para ele um cônjuge que satisfaça também a mesma fé que é a fé dele, né? Tem até um hino interessante, né, que eu acho interessante, que a mulher, chega um rapaz para ela e diz assim, ó, quero namorar com você. E ela diz assim, não, eu só namoro com você depois que você aceitar a Jesus como Salvador. Aí no primeiro culto ele está lá, aceitando Jesus como Salvador, né? Aí ele termina o culto lá que ele aceitou a Jesus, ele chega nela e fala assim, ó, agora eu já aceitei Jesus, nós podemos namorar. Daí ela fala, não, mas espera um pouco, eu só namoro com você se você batizar nas águas, né? Aí ele, o primeiro batismo, ele já está lá, o primeiro pastor, quando é que eu posso batizar? Quando é o batismo? Ele é o primeiro da fila, né? E batiza. Quando ele sai das águas ali, ele já encontra ansioso ela, e ele diz assim, olha, agora nós podemos namorar, já aceitei Jesus, já fui batizado nas águas, agora maravilha, só alegria, né? Ela fala assim, ó, eu só namoro com você se você for batizado com o Espírito Santo. E aí ele vai nas campanhas, e ele vai no monte, na vigília, buscando o batismo do Espírito Santo, e ele é batizado com o Espírito Santo. Quando ele é batizado com o Espírito Santo, ela vai atrás dele. Ela chega nele e fala assim, olha, agora nós podemos namorar, porque agora você já aceitou Jesus, você já desceu as águas batismais, você já foi batizado com o Espírito Santo, agora eu namoro com você. Daí ele diz assim, agora não. Vamos esperar um pouquinho, porque eu vou orar para ver se é de Deus. Né? Então veja que, por que isso? Porque, como eu já disse, o casamento em si, ele já traz a diversidade. Então eu preciso, dentro desse aspecto do casamento, eu preciso, primeiro, ver se a fé daquele pretendente ao namoro, se é compatível à minha fé. Então por isso que Neemias estava preocupado, porque a condição de Neemias era, como eu já disse, era pior do que as condições da atualidade, porque ali era totalmente antagônicos os pensamentos de fé, os pensamentos eram totalmente opostos. É como que se um fosse para a direita e o outro fosse para a esquerda. Então por isso que Neemias, aqui diz que ele chega ali, ele pega alguns pelos cabelos ali, de nervoso, porque ele fala, o que vocês estão fazendo? Vocês estão tendo contato com mulheres que não professam, eles não acreditam em Deus, vai trazer prejuízo, né? E aqui diz que a condição, ela estava tão caótica, né, que felizmente Secaías, que era um judeu ali que havia casado com mulheres estranhas, Secaías chega para Neemias e fala assim, ó, é o seguinte, eu errei mesmo, e eu quero, né, agora nós vamos fazer um concerto com Deus aqui, né, e todas as mulheres que é nascido que é as mulheres que é de Deus, estrangeira, gentias, nós vamos mandá-las embora, e também os filhos, né? E depois nós vamos tratar dessa questão também, que é uma questão, vamos ver essa questão do casamento antes de aceitar Jesus, depois, nem sei, vamos falar, olha o tempo nosso, né? Mas vamos tentar rapidamente. Então a questão estava tão terrível, que veja a situação, sacerdote havia casado com mulheres estranhas, sacerdote, imagina só, o sacerdote casado com mulheres gentias, e aqui diz que o neto do sumo sacerdote, o Eliasibe, era genro de Sambalate, aquele Sambalate, inimigo, que queria matar Neemias, porque estava reconstruindo os muros, né? Então veja que a condição era realmente terrível. O ponto 2, nós iremos falar a respeito de alguns exemplos, né, aqui, né, Freitas? Eu lembro quando eu aceitei Jesus, né, me converti em 87, batizei em 88, Assembleia de Deus lá no Rio de Janeiro, da Madureira. A gente não podia nem namorar moça de outra denominação, era disciplinado. Do mundo era excluído, se namorasse a menina do mundo era excluído, né? Não tinha esse negócio, né? Se fosse de outra denominação era disciplinado. E se fosse da Assembleia de Deus, tinha que ser no mesmo campo. Se fosse de outro campo, o pastor já te olhava meio torto, né? E era falado, essas coisas eram pregadas, que não podia, casamento misto, julgo desigual.
né, a questão do julgo desigual que vai falar, né? É muito interessante falar sobre o julgo desigual, né? E eu já ouvi testemunho da moça que caiu na besteira de namorar um ímpio, um não crente, né? Alguém que professa outra fé. E ele até frequenta a igreja, né? Então, e no dia do casamento, né? Eu já vi esse testemunho, já ouvi esse testemunho. No dia do casamento, antes do pastor fazer lá, você aceita, né? Como seu legítimo esposo. Aí o rapaz chegou no ouvido da moça e falou assim: aproveita que hoje é o último dia que você põe o pé na igreja. Falou para a moça: aproveita que hoje é o último dia que você põe o pé na igreja. Aí na hora que o pastor perguntou se você aceita, ela não aceita. E dali mesmo já. Ainda bem, né? Entre aspas, né? Entre aspas, que não deveria nem ter chegado nessa condição, né? Ainda bem que ela teve tempo ainda, né? Imagina se já tivesse aceitado, casado, olha a treta que ela ia arrumar para o resto da vida dela, né? Se é que ia durar, né? Um casamento desse. Não, então está conosco o irmão Ralph, né, Franco, que é lá de Oliveira, um dos ganhadores da caneca, né? A gente está sugerindo aqui que os ganhadores, né, dos brindes, venham no culto domingo, que a gente entrega no culto, já aproveita para divulgar a nossa live, né? Mas o irmão Ralph, ele é lá de Oliveira, né? A gente vai ter que ver isso aí, de repente pedir o pastor Admilton, né, para entregar para ele lá no culto, né? Está conosco o irmão João Sazaki também, irmão Odete, irmão José Domingos, irmão Teresia Simão, irmão Silverson Tavares, irmã Roseli Melo. Também tem a outra ganhadora aqui, a sogra do irmão Ednei, já mandou mensagem aqui, a irmã Terezinha. As canecas estão prontas. Ele disse que vai arranjar um tempinho hoje, eu vim aqui buscar, né? Lá da faculdade dele, lá, para trazer a sogra dele aqui para buscar. As 2 canecas estão prontas, né? Mas assim, quando a gente puder, a gente vai querer entregar nos cultos, né, do domingo aqui, para aproveitar e fazer a divulgação. Porque um judeu não devia casar com uma pagã. Deus havia proibido o casamento misto. A desobediência a esta ordem de Deus era um ato de rebelião. A finalidade desta proibição era evitar que o judeu viesse a seguir a religião de sua mulher pagã. A história de Israel registra vários exemplos das consequências nefastas do casamento misto. Vejamos: Salomão, filho de Davi, rei de Israel, o que construiu o grande templo em Jerusalém, contaminou-se por causa dos casamentos com mulheres pagãs. Elas perverteram seu coração e ele passou a seguir os seus deuses estranhos. Como consequência do seu pecado no reino do seu filho Reoboão, as 10 tribos do norte separaram-se e constituíram-se em um reino independente sob a liderança de Jeroboão. Acabe, rei de Israel, casou-se com Jezabel, princesa sidônia. Jezabel fortaleceu o culto a Baal em Israel e perseguiu os profetas de Deus. Então, temos esses 2 exemplos terríveis, né? Porque é o que nós falamos, né? Quando você vai casar, você espera que o teu cônjuge ou o teu futuro cônjuge ame mais a Deus do que a você, né? O que a gente ensina, inclusive, para os nossos filhos, né? Ele tem que amar mais a Deus do que papai e mamãe, do que qualquer pessoa. Aí, se a pessoa não ama a Deus, como é que eu vou casar com ela, né? Ela tem que primeiro amar a Deus. É o conselho que a gente dá. Você que é solteiro, vai casar, veja se a pessoa realmente ama a Deus. Se ora, se busca a Deus, se lê a sua palavra, né? Porque senão você vai arrumar um problema pro resto da sua vida, né? No seu casamento. Porque, na verdade, o casamento ele constitui um elemento de unidade do povo de Deus, né? Por exemplo, ali, o casamento ele é característica dessa unidade do povo de Deus. Então, como unir, né, um casamento, né, se a base da crença já se encontra em desunião? Já no processo mesmo de Deus, né? A base da crença já é de desunião. Então como vamos unir, né? É um elemento de união do povo de Deus. Como que nós vamos unir esse povo, né? Essa família crescerá em união para com Deus, se a base da fé já se encontra em desunião, né? Que a Bíblia fala de jugo desigual, né? Então é difícil a questão, né? E aqui o ponto 2 diz: por que um judeu ele não devia casar, né, com uma pagã, né? Por que ele não deveria casar? Primeiro, porque Deus havia proibido o casamento misto, né? Então, o povo judeu ele não deveria casar com mulheres que
não tinha essa fé nesse Deus Todo-Poderoso, né? Então, Deus, ele colocava essa situação como um ato de rebeldia, né? E era para evitar que o povo judeu viesse a seguir a religião da mulher pagã. Perverter o coração. Perverter o coração. Por quê? Nós temos exemplo na Bíblia de homens, né, de judeus, de israelita que era temente a Deus, e após ele ter casado com mulheres pagãs, ele se perverteu. Ele acabou seguindo os deuses da mulher, né? Por exemplo, todos conhecem Salomão, né? O Salomão, ele é sempre dito sobre ele como o homem mais sábio, né? A sabedoria a qual Deus lhe deu, mas infelizmente ele, ao longo do seu reinado, ele acabou casando com mulheres pagãs. E isso daí fez com que a própria solidificação nacional de Israel ele fosse fragilizada, porque quando Salomão morreu, né, então Saul, Davi e Salomão, eles reinaram Israel unificado. E quando Salomão morreu, o seu histórico de reinado, tendo ele as suas influências das mulheres pagãs, fez com que o reino, após a morte de Salomão, fosse dividido. Nós já falamos aqui em aulas anteriores que o primeiro rei do reino dividido, o reino do sul, ficou com Roboão, que é o filho de Salomão, e o reino do norte ficou com Jeroboão. Então, fragilizou-se o reino devido a essa união de Salomão com mulheres pagãs, né? Então, Salomão é um exemplo aqui de como essa união, né, entre fé diferente, ele acaba fragilizando, né, esse relacionamento com Deus. Aqui o outro exemplo é Acabe, ele é rei de Israel, rei do reino do norte, né, já do reino dividido, casou com Jezabel, que era uma Sidônia, né? A Sidônia, ela era das regiões de Sidom, né? Ela é uma região do norte de Israel, né? Inclusive nos tempos de Jesus fala da região da região ali de Tiro e Sidom, né, que fica ao norte do território de Israel. Então ela era Sidônia, então ela não tinha nenhum relacionamento com Deus, ela não tinha nenhum compromisso com Deus, ela era gentia, ela adorava Deus estranho, e Acabe casou-se com ela. Então, para quem já estudou a Bíblia, ele consegue notar facilmente o prejuízo que teve Acabe, né, tendo casado com essa mulher Jezabel. Ela perseguiu os profetas de Deus, lembrando de Elias, né, que foi perseguido por essa Jezabel, né? Quando Acabe estava triste ali, porque ele queria comprar um pedaço de terra ali, e o homem falou assim: não, eu não vou vender porque é herança, né? Eu não posso vender aquilo que meus pais me deram. E ele chegou em casa triste, ela perguntou para ele por que ele estava triste, ele contou a história. Daí ela falou, Jezabel falou: pode deixar que eu vou dar um jeito. Matou o dono da propriedade para Acabe, né? Então ela, na época de Acabe, ela fortaleceu o culto a Baal, trouxe fortalecimento ao culto a Baal. Veja que problema que ela trouxe para o povo de Israel, né? Justamente porque Acabe, ele acabou se envolvendo aí com essa mulher. Então, esse é dois exemplos que sintetiza aqui a questão dessa união do Antigo Testamento, né? E muitos outros exemplos temos, só não temos tempo, mas exemplos nós temos bastante. A gente pode dar até uma pequena contextualizada, né? A gente imagina, tudo bem, a gente sabe que tem as exceções, né? Pessoas que casaram com não crente e a pessoa se converteu, mas isso é a raridade. Agora imagina lá, a irmã lá casa com não crente, uma coisa é os dois não ser crente,
Sim. E um dos dois se converte. É uma situação completamente diferente. Inclusive a Bíblia fala que esse que não se converteu, ele é santificado pelo outro. que se converteu. Agora imagina a moça lá, o rapaz casa com a moça não é crente, o rapaz não é crente. Aí está em casa, aí vamos para a igreja? Não, vou para o boteco beber com meus amigos. Aí tu sabe, não é todo mundo que bebe, né? Vou para o boteco beber com meus amigos. Ou então ele sai, não diz a hora que volta no outro dia, volta bêbado, né? Fuma. Aí você imagina, né? Isso quando não proíbe. Para a igreja, né? Não proíbe, né? Aqueles casos de pessoas que até espancam a mulher porque quer ir para a igreja. Né? Aí depois nasce os filhos, aí, vai para a igreja ou não vai? Olha a situação. Então é isso que se quer evitar. Né? Se hoje em dia, num casamento cristão, a gente já testemunha diversas dificuldades, imagina de não crente, né? Imagina a situação num casamento não cristão. Até porque quando se casa, você leva toda a carga da pessoa e a família dela, né? Você casa com ela e com a família, né? E vice-versa. Aí a família da outra não é crente. Pensa, que negócio de ir para a igreja, deixa de fanatismo, essas coisas todinhas a gente já testemunhou, né? Nem testemunhou, né? Infelizmente. Essa é uma realidade. Essa é uma realidade. Então é melhor a pessoa, você vai ver isso aí na conclusão, né? Ela orar, esperar em Deus ali, orar e buscar em Deus ali. Inclusive hoje diz assim, vê como que a fulana está sofrendo. Daí costuma falar assim, mas foi avisada. Foi orientada. Né? É lógico, a gente não está aqui, vamos dizer, vai buscar profecia, para ver se é da vontade de Deus. Não, nem tem esse negócio. A pessoa tem que orar e ver se a pessoa professa a mesma fé, ver se é crente. Tem casos que a gente sabe que às vezes Deus avisa, né? Mas Deus não interfere assim nessa situação. A pessoa tem um livre-arbítrio ali, vai porque quer, né? Está desesperada para casar, né? Quer sair de um problema e entrar em outro, né? Ou seja, vai sair de um problema, né? Ele sai de um problema e entra em outro. Não que o casamento seja um problema, mas ele vai casar com não crente, aí entra num problema realmente, né? Entra numa treta, né? Então, vamos lá. Nós estamos conosco aqui o irmão Antônio Bernardi, né? E o irmão Enéas e Thalita lá de Cascavel. Inclusive foi padrinho dos dois, né? Enéas e Thalita cantam bonito, né? O Enéas e a Thalita são meus afilhados de casamento. Aí, olha aí. A sobrevivência do povo judeu. Existem judeus até os dias de hoje, porque, embora espalhados por quase todos os países do mundo, né, a diáspora, né, não se misturaram com os povos, no meio dos quais passaram a viver, conservando-se sempre separados. Este é o resultado da obediência à orientação dada na lei divina, que inspirou outras leis que regem os judeus em todo o mundo, os quais proíbem que uma pessoa judia se case com uma não judia. A preservação do povo judeu é considerada um milagre, quando se aliam às tremendas perseguições que sofreram durante séculos em muitos países, como por exemplo Espanha, Polônia e Inglaterra, por ocasião da Segunda Guerra Mundial, o nazismo na Alemanha. Então, a gente vê, não tem muito o que comentar, né, sobre a sobrevivência do povo. Aqui só é interessante porque aqui fala que o judeu só existe hoje porque houve cuidado, né? houve esse cuidado e houve pessoas como Neemias que ele agiu na hora certa. Ele falou assim, vocês estão agindo errado, né? E se isso continuasse, Israel poderia não existir, porque ele ia se misturando a outros povos, né? E ia se desfazendo e acabava assim numa mistura de povos que acabava por nem considerar Deus como considera o povo de Israel. Então o povo de Israel hoje, eles, mesmo nas diásporas, mesmo espalhando pelo mundo, como nós vemos aqui, eles continuam firmes porque eles têm essa preocupação em não misturar com pessoas que não temem a Deus. Nós vemos aqui a questão da Segunda Guerra Mundial, né, do problema do nazismo, a qual aproximadamente 6 milhões de judeus foram mortos, né, nessa perseguição e tantas outras, mas mesmo assim Israel permanece firme, porque a união ela fortalece, né, a desunião fragiliza. Então por isso que há esse Israel é forte hoje. Vamos lá. Parte 4, uma palavra final sobre os casamentos dos crentes. A maior bênção que Deus deu à humanidade foi o envio de Jesus Cristo para ser o Salvador do mundo.
mas no sentido material, a maior bênção que Deus dá ao ser humano é o casamento. A orientação que a Bíblia dá ao crente quanto ao casamento é: e fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. A Bíblia explica em 2 Coríntios, capítulo 6, 14 a 17, as implicações da expressão no Senhor. E cada crente que estiver pensando em casar-se deve meditar profundamente sobre este texto. Que Deus guarde cada crente de algum dia aceitar um jugo desigual com um infiel. Porque assim como o casamento na direção do Senhor seja a possibilidade de uma felicidade sem limites, o casamento de um crente com um descrente, com muita probabilidade, será uma infelicidade. Casamento é uma união total entre homem e mulher. Jesus disse: não são mais dois, mas uma só carne. Isso fala de uma perfeita união entre os cônjuges, envolvendo o corpo, a alma e o espírito de ambos. Casando-se o crente com um que não é crente, pode-se naturalmente obter união de corpo e em parte de alma, mas é impossível que haja união de espírito, pois enquanto um pertence ao reino de Deus, o outro é do reino das trevas. Que diferença tremenda, que abre uma brecha muito triste na união. Ainda que o crente tenha pedido perdão a Jesus por esta falta cometida, vive agora preso a um outro com quem não tem nenhuma união no espírito. É impossível calcular o sofrimento que uma união dessa natureza tem causado. Também a parte não crente não respeita a parte crente, pois sabe que ele errou contra a Bíblia, amando mais o casamento do que a Deus. Em lugar de ter estabelecido um lar cristão, uma plataforma do Evangelho, aumentando assim a influência espiritual da igreja. Houve um triste recuo, um soldado de Cristo passou para o lado oposto. Em lugar de um lar cristão com uma viva influência sobre os filhos, forma-se um lar sem definição espiritual. Os filhos estão desprovidos de ajuda espiritual. Esse negócio de jugo desigual, né? Por isso que a Bíblia já dá esse exemplo, né, do jugo desigual. Quando nós falamos do jugo, né, que é justamente aquela camgada que põe que coloca nos bois para boi, puxar, no cavalo, para arar a terra e tal, quando se coloca em dois que têm a mesma altura, a mesma disposição, eles vão andar de forma igual, né? Agora, quando o jugo é desigual, tamanho, e às vezes percebe-se a diferença entre os animais, então um vai puxar para um lado, o outro vai puxar para o outro, ou um vai andar e o outro vai parar, né? Então não vai haver um progresso ali no cultivo da terra. Mesmo assim, quando a Bíblia fala, assim a Bíblia fala que quando há no casamento o jugo desigual, ou seja, um quer ir para um lado, o outro quer ir para o outro, ou um quer para frente, o outro quer ficar parado ou quer ir para trás, a Bíblia fala de jugo desigual. E é importante dizer aqui que essa questão do jugo desigual é questão de fé, é a questão de propósito de adoração a Deus. Nós não estamos falando aqui, se você não casar com um crente, você vai casar com mau caráter. Não é essa a questão, né? Porque, infelizmente, existe mau caráter fora da igreja e dentro da igreja, né? Então, tem joio aqui também, né? Exatamente, nós estamos falando de questão de fé, né? Então, ou você vai falar assim, você vai casar com lá de fora, um mentiroso. Não. Existe em ambos a questão é fé. Nós estamos colocando aqui em questões morais, não estamos falando de questão de fé. É questão de para onde estão indo esses dois. Os dois devem estar indo numa única direção de fé, Deus, seguindo, estando no mesmo objetivo, servir a Cristo. Então essa é a questão que se coloca aqui. Então não é nenhuma outra questão aqui. Até porque tem gente não crente, não é porque ele não é crente, mas é uma pessoa honesta, é uma pessoa sincera, respeita a mulher, não é essa a questão. Mas o problema é que, de repente, na hora de vir cultuar a Deus, ele não quer vir. Ele bebe a cerveja dele na casa dele, não é um cara bagunceiro, né? Então, e tem muita gente que está dentro da igreja que não corresponde àquilo que a Bíblia orienta, né? Então nós estamos falando especificamente de fé. Eu acho interessante que um filósofo brasileiro, Mário Sérgio Cortella, ele diz assim que religião não é coisa de gente tonta, religião é coisa de gente. É que tem gente que é tonta e tem gente que não é. E também tem na religião, tem na política, tem gente que é tonta, tem gente que não é. Então não é essa a questão, nós estamos falando de fé. É questão de para onde estão indo os dois.
Se os dois estão indo na mesma direção de fé, então é ali que se deve casar e ter ali os seus filhos e ter o fortalecimento do matrimônio. É interessante que dentro dessa questão do casamento dos crentes aqui, é interessante porque quando se tem um casamento diferente das fé, né, aquele que às vezes professa uma outra fé ou não professa nenhuma fé, indiferente daquele que segue a sua vida em fé, é interessante que aqui diz que naturalmente há união do corpo. Isso é correto. Há uma união de corpo. Por exemplo, se casa pessoas com fé diferente, ou um que tem fé e o outro não tem, a união de corpo, ela acontece de forma plena. E parte da alma. Por quê? Porque agora a questão da alma já não é completa como a união do corpo. Porque quando dizemos aqui de alma, estamos falando de sentimento, de intenção, de vontade. Então, às vezes, o que tem fé tem a mesma vontade daquele, mas às vezes não. Né? Às vezes não. Às vezes ele, dentro desse sentimento, dessa emoção, dessa vontade, às vezes os dois conseguem ir para o mesmo lado. Às vezes não. Então a união da alma é em partes. Agora, é impossível que haja união de espírito. Por quê? Porque quando a Bíblia fala de espírito, a Bíblia está falando de relacionamento do homem com Deus. Então aí não há nenhuma união. Então, por exemplo, se os dois se casam, há união de corpo. Às vezes parte de união de alma, mas não há união de espírito. Quando a fé é diferente. Por quê? Porque a Bíblia diz que o nosso espírito é aquele que se comunica com Deus. A Bíblia diz que o Espírito de Deus, ele testifica com o Espírito do homem, dizendo que nós somos filhos dele. Né? Então, se o corpo é aquele que faz nós se locomover, nós realizar atividades, se a nossa alma é aquela que traz em nós o sentimento, a emoção, a vontade, o Espírito é aquele que nos leva ao relacionamento com Deus. Então, o casamento, ele só há uma harmonia se ambos tiverem a fé única, igual, no mesmo Deus, servindo no mesmo propósito. Então, aí sim, há união de corpo, há união de alma e há a união de espírito, porque os dois estão indo numa mesma direção. Né? E é importante que ficamos com essa questão aqui do texto lido, que Deus guarde cada crente de algum dia aceitar um jugo desigual com um infiel. Porque, como nós já enfatizamos aqui, muitos sofreram e ainda estão hoje sofrendo justamente por essa questão. Porque não tem essa cumplicidade, né, de compartilhamento de fé. Não tem esse momento no lar a qual pode ter uma conversação a respeito daquilo que Deus ele está fazendo. Não pode ter uma conversação das expectativas que se tem de Deus para com o casal e a família. Então, quando há o jugo desigual, essa conversação ela é ausente do lar. E é justamente essa questão que fragiliza o casamento, que traz uma desarmonia dentro do lar. Então, por isso que quando há essa questão, e tocando no assunto do casal que eles se casaram e depois conheceram a Jesus, um deles conheceu a Jesus, nós falamos que aquele que ainda não optou por seguir a Jesus, aquele que está seguindo Jesus, ele santifica aquele. Né? Então, dentro dessa questão específica, aquele que aceitou a Jesus como Salvador, ele vai ter uma diferenciação no lar, mas aí vem a sabedoria que ele deve ter para conduzir o seu lar, fazendo com que o seu cônjuge também venha conhecer a Jesus como Salvador, e aí sim a completude do lar dentro da expectativa de fé, de prática de servir a Deus.
Né? Então, aqui essa palavra final sobre o casamento dos crentes é essa, que o jogo desigual, ele traz uma instabilidade no casamento. Amém. Então vamos para a conclusão, né? Foi avisado aqui pelos nossos técnicos aqui que temos mostrando 9 minutos de bateria no notebook. Né? Espere em Deus. Findamos este estudo sobre o casamento misto, onde a palavra de Deus é muito clara neste apelo. Espere em Deus. Jovem, o seu desejo de ter um lar e experimentar a riqueza do amor de um companheiro ou de uma companheira é natural. Lembra-te de que Deus ouve a oração. Quando Eliezer orou, pedindo que Deus mostrasse quem seria a noiva de Isaac, recebeu uma gloriosa resposta. Glória a Deus, uma escolha precipitada, olhando somente para o que está diante de seus olhos, pode impedir que recebas aquele ou aquela que Deus tem preparado para ti. Entrega, pois, a tua vida e o teu futuro a Deus, faze que o solitário viva em família. Deus que trouxe a companheira para Adão poderá fazer isto por ti. Espera, pois, no Senhor. Amém. Amém. Queremos fazer aí o sorteio. Só aproveitar aqui, irmão Romualdo, pega aqui duas canecas aqui. Nós estamos com uma Nossa próxima aula foi Terezinha. Quinta que vem. Quinta, pode ser? Próxima quinta, teremos a nossa... É a última, né, Frei? Última aula desse trimestre? É a última. Aí nós já vamos para o outro trimestre. Irmã Terezinha. Aproveitar aqui e chamar aqui a irmã Terezinha, que está com seu genro. Aí, casamento iniciou. É um genro querido, né, irmã Terezinha? Ele é benção, né? Aí, o exemplo. Um genro que é mais um filho do que um genro, né, irmã Terezinha? Entregar aqui a caneca para a irmã Terezinha. A irmã Terezinha ganhou a sua caneca. Amém, irmã Terezinha, muito obrigado. Guarda aqui que eu falo com você. Irmã Terezinha, lá do setor 5, não é isso? Irmã Terezinha, lá do setor 5, do presbítero Jones. Fazer o sorteio? Vamos fazer o sorteio. Tira aí, Frei, do nome. Tirei 2 já aqui. Vamos ver, número 15. José Domingos. José Domingos. Ele é lá de Fazenda Rio Eu Grande. coloquei porque ele pede sempre que ele quer. Ele é de Fazenda Rio Grande. Falou que queria e ganhou mesmo, né? Aí, Irmão José Domingos. E agora 04. Goiânia. A Loiane aí, Aniversário ó. Olha que maravilha, aniversário dela hoje. Foi ontem. Foi ontem, né? É. Ontem o aniversário Foi dela. ontem. Então, irmão José Domingos e irmã Loiane. O que acontece? A gente precisa, se vocês quiserem a caneca, vocês têm que avisar para mim ou para o Denilson, né, para alguém aqui, que você tem um contato, qual é o nome que você quer na caneca. Porque a pessoa casada quer botar o nome do esposo ou da esposa e dele junto. Ou você quer um livro, né? Nós também temos o livro para sortear. Para quem não conhece o José Domingo, ele é o Tubaína. É o conhecido como Tubaína. Então, o irmão José Domingos e irmã Loiane. Aí vocês avisam, né? Amém. Ou aqui no comentário, entre em contato conosco. Né? Bem, vamos chamar o nosso pastor aqui, pastor Zé Carlos, fazer essa oração. Nosso pastor dirigente está aqui. Próxima lição, quinta-feira, a vigilância conserva pura a igreja. Não tem microfone não. Agora não, estamos na modernidade. Paz do Senhor a todos, parabéns aos ganhadores hoje e pela participação. Também a irmã Terezinha, irmão Edilei aqui presentes, Deus abençoe a família, a irmã Adriana que deve estar lá participando. Vamos orar, agradecer a Deus. Querido Deus, maravilhoso Pai, chegamos ao final desta aula, agradecidos ao Senhor, porque nós temos certeza, Pai querido, que caminhamos no mesmo propósito, com as nossas famílias unidas para te servir, para estar participando na tua casa, no teu reino, pedindo, Pai querido, a tua bênção sobre cada lar, sobre cada família, pedindo também que o Senhor venha ajudar aqueles que ainda irão formar os seus lares, sejam debaixo da tua bênção, Senhor, da tua vontade. Pai querido, nós oramos agradecidos nesta noite, pedindo no final de semana abençoado também para todos os nossos queridos irmãos e seus familiares. Pai, nós oramos agradecidos a Ti, ó Deus, no nome maravilhoso de Jesus. Amém e amém.